Saudações, viajantes planetários, eu sou Bru Buarque. E eu, Simone Sodré. E você está no Desmistifica Podcast. Para você que é novo aqui, que ainda não nos conhece, nós somos terapeutas, facilitadoras e multiplicadoras do autoconhecimento. Então, se você está buscando uma evolução, já se inscreve no canal, já ativa o seu sininho e deixa o seu joinha, que logo depois da vinheta a gente volta com o tema de hoje. E o tema de hoje é a saúde nos vários ciclos das mulheres. Então, hoje nós estamos recebendo para esse bate-papo delicioso a nossa nutricionista funcional, Paola de Castro. Seja muito bem-vinda, Paola. Obrigada pelo convite, meninas. Prazer te receber aqui, viu? Uma honra, né? Minha nutricionista, que olha, super recomendo. E aí, Paola, me conta um pouquinho sobre todo o seu trabalho com as mulheres, como é que você escolheu, por que você escolheu esse trabalho, né, como foco, foco na sua vida. Sim, na verdade eu falo que o tema me escolheu, o assunto me escolheu. Eu sou nutricionista há mais de 20 anos, trabalhava numa área totalmente diferente e na minha segunda gestação eu decidi voltar a atender em consultório. Eu já tinha tido essa experiência bem lá no início da minha experiência, né, da minha vida profissional. Depois a vida me levou para outros caminhos, mas nessa segunda gestação eu falei, não, eu quero uma coisa que seja mais tranquila, mais fácil de administrar, mais flexível. E fui, como eu estava com uma bebê recém-nascida, fui estudar um pouco sobre essa fase de gestação, maternidade, introdução alimentar, porque eu estava vivendo essa maternidade. Nessa época eu morava em Sorocaba, a gente tinha um movimento enorme de parto humanizado e um grupo de mães. Então eu tinha um público, né? Então eu comecei a atender essas mulheres que estavam ou buscando engravidar, que tinha alguma questão de fertilidade, e fiquei por bons anos atendendo esse público. Depois disso, eu fui evoluindo conforme as minhas demandas foram acontecendo. As crianças foram crescendo, eu via, né, mulheres que estavam voltando ao trabalho depois dessa fase de puerpério, quais eram as dificuldades com o planejamento alimentar, com a própria saúde, mulheres que tinham, né, que estavam desenvolvendo endometriose, síndrome de ovário policístico, e aí eu fui me aprofundando. E fui fazer um curso de pós-graduação em nutrição funcional. E daí foi a grande virada de chave. Porque a nutrição funcional, ela não olha somente para a alimentação. Até então eu tinha aquela visão, a gente precisa cuidar da alimentação. E a nutrição funcional, ela tem um olhar muito mais integrativo para essa pessoa, tá? Então ela leva em consideração toda a parte física, mas ela também leva em consideração a parte mental, emocional e espiritual. E aí fez todo sentido para mim, porque nós somos, né, nós somos muito complexos. Sim. E quando a gente olha para a medicina ocidental, a gente enxerga as caixinhas. É o médico que cuida do coração, é o médico que cuida do pulmão, e a gente deixa de olhar para essa complexidade desse ser integrado. E a nutrição funcional, ela traz isso. E mais do que isso, ela trabalha muito com a prevenção. Então olha, onde eu posso atuar para que eu tenha uma qualidade de vida, para que eu tenha uma longevidade com saúde, porque não adianta chegar a 100 anos e dependendo de um monte de medicamento, né? Sem autonomia para sentar e levantar da cama. Então, assim, é trabalhar com qualidade de vida realmente. Isso fez toda a diferença na minha prática clínica. Olha só, e é uma tendência, assim, ao contrário, né? Que 80 anos, é o que eu vejo, né, na família.
já tem aquela necessaire, né, cheia de caixinha de A gente já está remédio, acostumado a isso, né? Recebe aqueles cupomzinho de desconto da farmácia. A gente estava falando isso ontem, né? E bacana que tem o desconto progressivo pela idade na ótica. Então, são muitas facilidades, né, que a gente, com uma idade, né, maior, a gente acaba tendo por conta de toda a indústria farmacêutica, mas é aquela coisa, né? São caixinhas. Cada remédio vai cuidar de um e descompensar o outro. Sim. Né? E aí entra com o terceiro remédio para minimizar aqueles efeitos colaterais. E aí essa nutrição funcional, que eu acho incrível, ela já ela é uma prevenção, né, para esse kit sobrevivência que se a gente cuida, né, nas primeiras fases, tipo, você tá com quantos anos? 35. 35, vai, eu tô com 50, né? Se eu tivesse feito uma prevenção com 35 anos sobre o que eu ia passar hoje no meu ciclo de menopausa, né, eu acho que eu não estaria sentindo tanto como eu senti no começo. Possivelmente os seus sintomas, os seus sinais seriam mais tranquilos, mais amenos, né? Sim. Quando a gente vai falar da nutrição, qual que seria a diferença, assim, Paula, entre uma nutrição que a gente conhece e essa funcional? Seria só o fato dela estar integrada ou teria uma outra dinâmica também? Na verdade, é mais esse olhar mais integrativo para esse ser, tá? Não esquecer de levar em consideração esses outros campos que são fundamentais, porque a nutrição tradicional, ela vai olhar, você vai comer determinado nutriente, ele vai fazer esse caminho no seu organismo e ele vai ter essa função, você vai ter essa resposta. Então, é mais cartesiana. Quando eu começo a olhar mais, de uma forma mais ampla, a gente inclui outras ferramentas. Então, por exemplo, a gente trabalha com suplementação. Vou fazer uma avaliação e pode ser que você precise de um suporte para sua alimentação. A minha ferramenta, a ferramenta da nutrição funcional vai ser sempre o alimento, sempre. Mas eu consigo agregar outras coisas. Então, assim, a gente pode sugerir aromaterapia, a gente pode sugerir ferramentas da ginecologia natural. Então, a gente consegue agregar esse atendimento dessa mulher de uma forma muito mais ampla e olhando muito mais para outras questões, né? Porque, assim, tem um problema, exemplo básico, assim, tem uma questão com compulsão alimentar. Mas não é só o alimento, o que você está comendo. Quem tem compulsão alimentar não vai comer só alface, né? Ela vai comer alimentos que vão desregular todo o metabolismo. Mas dá um passo antes, né? O que está por trás dessa compulsão? Quais são os sentimentos, as emoções que precisam ser trabalhados? E aí entra também a questão do trabalho em equipe. Peraí, então por enquanto não é com a nutrição, é com o psicólogo. Então vamos chamar mais gente para olhar para essa mulher. Então eu vejo que a nutrição funcional ela consegue enxergar e direcionar essa mulher, enfim, esse paciente, esse interagente que chega. Né? Então vamos chamar outras pessoas para ajudar nesse cuidado. Vem um estudo de caso mais personalizado. E mais aprofundado, sabe? Não só aquela coisa, toma sua dieta, tá aqui, calorias e proteína, não. É muito mais do que isso. Uma vez, sem brincar, foi assim, tirou da gaveta. Tirou o papel. Tava pronto. Aí só deu assim, não, isso aqui não. Bom, chegou o resultado que eu acabei não fazendo. Acho que eu fiz não é individualizado, não. Né? A gente tira essa questão da individualidade do cenário. E, na verdade, a nutrição funcional é pelo contrário. A gente trabalha muito com a individualidade bioquímica daquele paciente, daquela mulher, né? Que, no meu caso, 90% dos meus pacientes são mulheres. E aí acabam agregando o marido da paciente, o filho, sabe, os pais. Então, assim, acaba atendendo um outro público, mas, assim, 90% são realmente mulheres. E olhar para essa individualidade faz muita diferença. Porque, assim, Bruna, quais são os seus horários? Onde você faz as suas refeições, né? Como que você prepara? Onde você compra? Então, não é só o que vai no seu prato. Tem toda uma história por trás. Você consegue comprar, por exemplo, um alimento que seja orgânico, que a gente sabe que faz toda a diferença? Você consegue cozinhar o seu próprio alimento? Ou você não tem esse tempo, não cabe na sua rotina?
Não, não consigo. Então, vamos pensar em alternativas que são viáveis para você, Bruna, que vão ser diferentes do que a gente vai preparar para Simone, né? Então, pensar essa individualidade é muito, muito importante. As pacientes nunca saem da minha consulta com o plano alimentar pronto, porque eu preciso estudar, eu preciso entender o que está acontecendo. E, normalmente, se elas chegam lá com um kitzinho de medicamento, então já vem com outras demandas de outros profissionais de saúde, a gente fala, vamos organizar. Eu ia trazer isso, porque você comentou da caixa, né, de um monte de remédio e tudo mais. Eu falei, tá, obviamente se a gente tem a consciência, o pessoal que está assistindo em casa, a gente agora consegue começar isso desde o quanto antes. Eu vou te falar que essa programação metabólica começa na barriga da mãe. Aliás, antes da concepção. Já passou. Antes da concepção. Tá. Então, talvez a gente não consiga, nós que já somos adultas, mudar algumas coisas, porque já passou. Mas nós podemos pensar nisso para os nossos filhos, tá? E principalmente para quem tem filha mulher. Por quê? Porque a gente tem uma grande diferença que assim, eu acho que é fundamental, é o seguinte: quando a menina está sendo gerada pela mãe, está na barriga da mãe, é um feto, ali perto de 20 semanas, essa menina tem cerca de 7 milhões de óvulos. Ou seja, quando você estava na barriga da sua mãe, o seu filho já estava lá. Parte dele já estava lá, porque o seu óvulo ele é produzido enquanto você é um feto. Então a gente traz essa carga, e aí não é só uma carga genética, mas é uma carga emocional. O que essa avó passou nessa fase, o que ela comeu, o que ela sentiu, isso vai para o neto, tá? Porque esses óvulos já estão ali formados. Quando essa menina nasce, Bruna, essa quantidade de óvulos já caiu para cerca de 2 milhões. Que a gente não produz mais óvulos ao longo da nossa vida, a gente só perde. Então, pensa comigo, essa menina nasceu, agora o menino não. O menino ele produz espermatozoide, ele vai produzindo ao longo da vida. Tanto que um homem de 80 anos consegue engravidar uma mulher porque ele produz espermatozoide o tempo todo. Nós não. Nós nascemos com aquela quantidade e aquela quantidade que a gente tem. Quando eu chego na menarca, que é a minha primeira menstruação, eu já perdi muito desses óvulos. E o que determina essa perda, essa reserva que eu chego lá na menarca? É o meu estilo de vida. Quais foram os contaminantes químicos que eu tive contato durante a infância? Né? Então, por exemplo, uma criança que brinca muito com brinquedos de plástico ou uma madeira plástica, tudo isso é o que a gente chama de disruptor endócrino. Vai diminuindo a qualidade daquelas células que estão ali, daqueles óvulos, tá? E a gente vai perdendo. E aí, assim, uma criança que fica muito doente, é super medicada, a gente vê isso direto, ou não faz atividade física. Hoje, onde estão as crianças hoje? Celular, no videogame, nas telas. E isso diminui muito a qualidade metabólica, tá? Então, e fora aquilo que a mãe comeu durante a gestação. Então, tudo isso determina a saúde metabólica dessa criança que está crescendo e vai chegar na vida adulta. Então, se eu penso em menopausa hoje, eu puxo um histórico com a paciente da infância dela. Como é que foi essa gestação? Como é que foi a sua infância? Porque isso vai determinar a forma como ela vai atravessar esse portal da menopausa. Olha! Só que, gente, a gente não pensa nisso, né? Eu tenho 3 meninas, então hoje eu já tenho um olhar diferente para isso. Eu já me preocupo com esses contaminantes químicos. Sempre que possível eu compro orgânico. A gente diminui muito o consumo de produtos industrializados. Porque esses contaminantes químicos, o que eles fazem? Isso é muito, muito importante. Eles agem no mesmo local que os nossos hormônios agiriam. Só que é como se eles diminuíssem a ação dos hormônios. Então, eles mimetizam uma ação, mas de uma forma negativa, tá? Então, esses óvulos que estão ali vão perdendo qualidade. Por que a gente tem? A gente tem que pensar nisso. Tanto problema com fertilidade hoje, com infertilidade. Mulheres, casais buscando, né, uma concepção e não conseguem. E os tratamentos de FIV, de fertilização in vitro, super em alta, né? Por quê? Justamente porque tem todos esses contaminantes químicos aí atrapalhando o funcionamento celular, tá? Uau! E você acha que... Porque, assim,
que eu tenho notado, né? De uns tempos para cá tem aumentado muito o índice de autismo, né? De crianças com problemas. Você acha que isso também tem tudo a ver com esse histórico de alimentação? Desde a gestação. Sim, desde a gestação. Na verdade, a gente pensa sempre em um período pré-concepção. A saúde daquele homem e a saúde daquela mulher vão determinar, já é o primeiro passo para determinar essa programação metabólica do feto. Então, como é que estavam a saúde desse homem e dessa mulher antes da gestação? Será que eles olharam para isso? Será que eles fizeram um acompanhamento? Tanto que é bacana quando o casal chega querendo se preparar para uma concepção. E daí, qual é o tempo mínimo para fazer isso? Pelo menos 3 meses. Com 3 meses, no mínimo, principalmente para o homem. Para a mulher até pediria um tempo maior, tá? Por conta do ciclo de maturação desses óvulos. Mas pelo menos 3 meses a gente já consegue promover melhora ali a nível celular, a nível hormonal, principalmente dessa mulher. Para quê? Para que essa concepção aconteça da melhor forma possível. E essa criança desenvolva o seu melhor potencial de saúde, tá? E aí o que acontece é isso. Se eu não tenho esse preparo pré-concepção, se essa gestante ao longo da gestação não teve um olhar diferente, porque assim, hoje nós temos muitos obstetras que já têm um olhar mais integrativo e que a primeira coisa que faz encaminha para o nutricionista, encaminha para outros profissionais de saúde, mas até um tempo atrás, não. Eram aqueles suplementos de farmácia que tem lá aquela dose mínima. Sim. Aquela dose que você já imagina que a pessoa chega bem na gestação, e na verdade não é o que acontece. A gente precisa repor esses estoques, porque a demanda nutricional ao longo da gestação é altíssima. Altíssima. Você está fabricando uma pessoa, né? Então, assim, a gente demanda um gasto energético e de nutrientes muito grande. Então, você imagina como é que fica a saúde dessa mulher que não se preparou. A natureza é muito sábia, vai tirar do estoque dela para propiciar para esse feto, tá? E mesmo assim esse feto vai ter. Então a gente tem, por exemplo, mulheres que usavam álcool na gestação, esse bebê vai nascer com uma chance de ter alguma síndrome, né? Alguma questão. Mulheres que tiveram diabetes gestacional porque simplesmente não cuidaram dessa nutrição. Essa criança, a probabilidade dela ter uma obesidade no futuro é muito maior. Então, a programação metabólica, ela olha para essa projeção de saúde. Como é que vai ser a saúde lá na vida adulta? E o que a gente vê são doenças crônicas que antes eram exclusivas da fase adulta, aparecendo em crianças. Nossa. Crianças com diabetes, crianças com colesterol alterado, crianças com questões de pressão. Sobrepeso, assim... Obesidade infantil, ela está num nível assustador, assim, é realmente uma epidemia. E justamente por conta desse estilo de vida e toda essa programação metabólica que a gente acaba deixando de olhar. Nossa. E aí, então, desde a gestação e depois esse acompanhamento, porque é uma escola, né? O alimento, eu penso assim, né? O alimento é o nosso combustível, é o combustível da nossa máquina física. Do que a gente está colocando o combustível? Está adulterado? Isso mesmo, mas tá adulterado, é uma aditivada, ele é legal. Sim. Porque o ideal seria a gente ter essa educação alimentar, se não, né, na gestação, depois a criança também. A primeira infância. Aí você vai... Eu vou acompanhando, na verdade eu acompanho a mulher no pós-parto e depois até quando essa criança está próximo de 2 anos. Depois disso, eventualmente eu acompanho, mas assim, não é o meu foco. Porque eu olho mais para a saúde dessa mulher que começa... Porque aí ela volta a menstruar. E daí, se ela não está nutricionalmente saudável, ela começa a ter questões com o ciclo menstrual. E aí começam as questões, né? Porque essa mulher a gente tem em média, Bruna, cerca de 400 ciclos menstruais na nossa vida. Na nossa fase fértil. Então... Se a gente não cuida e não olha para isso, a depressão nutricional é muito grande. E a gente vai desequilibrando hormônios, vai desequilibrando. E quando chega nessa fase de perimenopausa, aí é uma montanha russa de hormônio. E se a gente não chegou bem nessa fase, para você recuperar e minimizar
os sintomas com o carro andando, com tudo acontecendo, fica muito difícil. Porque é uma fase que essa mulher está super produtiva, diferente das mulheres de 50 anos atrás, que chegavam nessa fase de perimenopausa, menopausa. Já estava uma senhorinha. Que essa idade... Já estavam excluídas da sociedade. Agora não. A perimenopausa, ela acontece com quantos anos? Então, Bruna, eu vou te dar uma notícia não muito boa. A Bruna falou que está com 35 anos, né? A partir de 35 anos, a qualquer momento, você pode começar a ter sintomas de desequilíbrio hormonal. Por quê? Porque a gente tem a menopausa, em média, as mulheres menopausam, e menopausa é uma data, tá? É a nossa última menstruação. Menarca é a primeira, menopausa é a última. As mulheres menopausam, em média, no Brasil, em torno de 50, 52 anos. Só que, por conta desse estilo de vida que é ruim desde a infância, a gente está vendo mulheres menopausando cada vez mais cedo. Abaixo de 40, 45 anos, se ela menopausa nessa fase, a gente classifica como menopausa precoce, tá? Mas o que a gente vê são mulheres fazendo tendo essa última menstruação em torno de 48. Então, isso está se antecipando. E a perimenopausa, essa fase de transição, ela pode durar 10 a 12 anos. Por isso que eu te falo que com 35 anos, comecei com alteração de sono, comecei com labilidade emocional, ficar muito atenta e começar a dar suporte para o seu corpo produzir esses hormônios, tá? Isso é muito importante. Porque assim, a gente vai passar por uma fase, e eu sempre falo isso, que é uma montanha russa, né? Principalmente na fase inicial da perimenopausa, onde esses sintomas ficam muito exacerbados se o seu estado nutricional não estiver bom, se você estiver com uma inflamação crônica. Sabe aquela inflamação que vai acontecendo porque teve contato com esses contaminantes químicos, porque a alimentação é muito mais fácil passar no mercado e pegar o pacote do que chegar em casa e ter que fazer. Tudo isso vai inflamando o seu corpo. Eu ia falar, tem o que é fora, a gente tem os industriais, O álcool. o álcool, Sim. os industriais, os químicos, né? Químicos em geral. Esses, na verdade, assim, quando a gente pensa em alimentos industrializados, a gente tem algumas categorias. E assim, gente, a gente tem um material maravilhoso disponível gratuitamente que se chama Guia Alimentar da População Brasileira. Olha. E ele mostra isso, quais são os graus de processamento, o que é bacana você consumir. Então, por exemplo, alimentos ultraprocessados são alimentos que são modificados na indústria e acrescidos de aditivos químicos, conservantes, edulcorantes, tá? Então, eles são adicionados. Essas substâncias que são adicionadas é o que causa o maior estrago. Então, ultraprocessado, péssimo. A gente nem deveria ter em casa, tá? E aí entram os biscoitos recheados, e aí entra a margarina, e aí entra... Sabe, esses bolinhos prontos, a lasanha congelada, um hambúrguer congelado, porque isso tem muito, muito aditivo químico. Um feijão, por exemplo, que a gente compra no mercado, que está lá no saquinho, ele é um alimento que passou por um processo de industrialização. Mas ele não teve nada de adicionado ali, só tem feijão, tá? Então, ele é ok. O grão. O grão. Agora tem até o feijão que compra pronto na lata, né? Não. Daí não. Eu tô falando do grão, tá? No saquinho. Ele foi minimamente processado pela indústria, então é ok. O molho de tomate que você vai lá e pega, tem só tomate, sal, ok. Você até pode utilizar, mas esses ultraprocessados são veneno para o nosso corpo. Frios, assim, esse... Queijo, por exemplo, não. Depende do tipo de processamento, tá? E aí, Bruna, a dica é aprenda a ler rótulo. Se tem naquele rótulo um nome que a sua avó não entenderia, não vai comer, não compre. Você tá no mercado agora, né? Colocada por uma lupa, né? Por quê? Porque tem muitos, por exemplo, açúcar, quando tá no rótulo, ela tem uns 20 nomes diferentes. Então, é uma forma de enganar esse consumidor, né? Ai, gente, não, aqui tem, sei lá, maltose, aqui tem xarope de glicose, xarope de milho. Olha, não, milho é legal, mas é açúcar.
São formas disfarçadas de colocar açúcar naquele produto. E por que os ultraprocessados têm tanto açúcar? Gente, para viciar o nosso paladar. E aí um biscoito recheado, você não come um só. Sim. A criança quer comer o pacote. O bis, você não vai comer um só. Não é? A Taurina pensando na caixa de biscoito já. Então, mas a ideia é justamente essa, é viciar esse paladar e você vai ter cliente para esses produtos ultraprocessados. Por que o alface é tão sem graça, gente? Tem um motivo, né? Não tem nada ali. Então, se a criança come e fala, ai, claro que ela vai preferir um biscoito. Gente, as papilas gustativas já estão, assim, saturadas. Ela precisa daquele açúcar a mais, daquele aditivo químico a mais, tá? Então, isso é muito importante, muito importante. E a grande questão não é só esses aditivos químicos alimentares que fazem essa alteração dos nossos hormônios. Tem muitas outras coisas. É o esmalte que a gente usa, é a tinta de cabelos, é a maquiagem. Meu Deus! São todos esses contaminantes químicos que a gente tem contato ao longo da vida. É a poluição ambiental, é aquela fábrica, sabe? Então, assim, é muita coisa. Já parou para pensar na qualidade da água que chega pela torneira na sua casa? Se eu te contasse... Imagina o caminho que essa água faz para sair lá da empresa e chegar na sua casa. Como é que tá aquele encanamento? Será que, sabe, esses encanamentos normalmente são, sei lá, cobre, alumínio, tá contaminando aquela água. E a gente chega, abre a torneira e faz a comida com aquela água. É um super erro. Não, a gente tem que fazer pelo menos com água filtrada, sim. Pelo menos usar água filtrada para fazer a comida. Mas ferver não adianta? Não. Você não tira esse metal. Que o metal vai entrar. Esse metal vai estar ali. Ele vai estar ali na água, você não consegue tirar. Quando a gente ferve a água, você mata um contaminante biológico. Se tem um fungo, um vírus, uma bactéria, você vai matar. Entendi. Mas contaminantes químicos, não. Gente, uma vez faltou água. Aí veio a água. Quando ela veio a água, eu enchi a água, ela estava parecendo uma soda. Cloro. Branca. Branca. É cloro, né? É cloro. Que aí é o químico também, que nada adianta ferver. Sim. Não adianta ferver. Você não vai conseguir tirar, tá? Aí, nesse caso, passa no filtro. Passa no filtro, porque aí o filtro ele tem aquele sistema lá e ele vai conseguir segurar esses metais. Então, assim, não é só aquilo que vem no alimento. Tem todo um conjunto e a gente tem. Ai, Paola, mas então a gente vai ter que viver numa bolha. Não vou poder. Não, gente. Na verdade, o que a gente precisa? Nós nascemos com um sistema de detoxificação maravilhoso. E o grande astro desse nosso sistema de detoxificação é o nosso fígado. Então, nós temos total condição de detoxificar todos esses contaminantes químicos. Mas, gente, é muita coisa. Porque, além de tudo isso, chega no final de semana, a gente quer tomar cervejinha, a gente quer tomar o vinho. E o álcool, ele é um super contaminante químico para o nosso corpo. E aí, não é só isso. Tem a questão do álcool. Tem a questão dos medicamentos em excesso. Eu ia falar... E aí, essas mulheres que estão ali entre 35 e 40 anos estão super cansadas. Elas estão com essa labilidade emocional que é por conta de uma desregulação hormonal, mas ela vai no médico e o médico fala que você está muito cansada. Nossa, toma aqui esse antidepressivo. E aí começa. Mascara, entendeu? Mascara. E, na verdade, é um desequilíbrio hormonal. Então, a gente não tem que... Tudo bem, gente. Assim, eu acho que o medicamento, ele é super útil em várias situações. Mas será que não é olhar para essa questão hormonal dessa mulher? É porque, muitas vezes, o medicamento ele vai mascarar. E o medicamento ele vai ferir diretamente o fígado, que é o único filtro, vamos colocar, que a gente teria... Vai sobrecarregar ainda mais o seu sistema de detoxificação. Então, e aí a gente agrega mais uma informação nisso tudo. A gente não tem nosso ciclo menstrual, então a gente tem lá uma dança de hormônio. Primeira fase do ciclo, a gente faz um pico de estrogênio, que é esse pico de estrogênio que vai fazer com que a mulher ovule. Já preparando esse corpo para uma possível concepção, tá? Aí a mulher ovulou, esse óvulo saiu lá de dentro do ovário, ele vai ficar ali na trompa, ele rompe aquele folículo, ele vai para a trompa, esperando ser fecundado, tá? Esse folículo, a parte do folículo que ficou dentro do ovário, começa a produzir progesterona,
que é o hormônio que predomina na segunda fase do ciclo. E esses dois hormônios, estrogênio na primeira fase do ciclo e progesterona na segunda fase do ciclo, trazem características diferentes para essa mulher. Por isso que nós somos uma na primeira fase do ciclo e somos outra completamente diferente na segunda fase do ciclo. Isso até para os homens entenderem o que acontece é bacana, porque, gente, por que você está surtado aqui? Sabe? Por que você está falando comigo desse jeito? E aqui... exatamente. Nós somos múltiplas. Dentro de um mês, nós somos múltiplas. E o homem, é difícil para ele entender porque ele só tem que lidar com um hormônio. E é um hormônio, a testosterona, que é aquele hormônio. Ele até produz outros hormônios, mas quem sobressai nessa dança é a testosterona. E é aquela coisa padronizada. Ele não vive essas emoções que a gente vive no ciclo menstrual, por conta, principalmente, tem outros hormônios, mas principalmente por conta desses dois hormônios. E aí, vocês acham que a alimentação é a mesma para a primeira fase e para a segunda fase? Além da idade, a gente tem ainda o ciclo interno da mulher que vai mudar. Sim. Porque são hormônios diferentes, tá? E aí a gente tem lá aquela produção, né? Então a gente tem um pico na primeira fase, um pico de progesterona na segunda fase. Quando chega ali, depois de 35, 40 anos, começa a ficar bagunçado. Normal. Porque qual que é a grande questão na menopausa? É que esses hormônios, a produção desses dois hormônios principalmente, eles decaem muito, muito. E eles exercem um efeito protetor para o nosso organismo muito grande, desde que sejam equilibrados. Porque, por exemplo, a mulher que tem uma produção ou uma metabolização ineficiente de estrogênio vai ter uma endometriose, por exemplo. Então, assim, em excesso ele também é prejudicial. Mas se ele estiver equilibrado, é o estrogênio que vai dar motivação, é o estrogênio que dá aquele cabelo bonito, aquele brilho da pele, sabe? A nossa energia está muito mais para fora nessa primeira fase do ciclo, quando eu faço esse pico de estrogênio. Porque, gente, a natureza é muito sábia, essa mulher está ovulando, então assim, ela precisa realmente estar com essa energia voltada para fora. Na segunda fase do ciclo, onde predomina a progesterona, olha o nome, progesterona, progestação. Já acontece um preparo desse corpo para receber para ajudar nessa fecundação e receber esse feto, tá? Então, a nossa energia já volta mais para dentro. Você quer ficar mais quietinha, você não quer mais ir para balada, para festa, você não quer. Então, pensa no ambiente de trabalho. Na primeira fase do ciclo, eu tô com essa energia muito melhor, é muito mais fácil para eu tomar decisão, para eu participar de uma reunião que é uma reunião desgastante, do que nessa segunda fase. E as empresas olham para isso. As mulheres sabem, têm essa informação para fluir de acordo com esse ciclo? Não. Não tem. Não. Então, assim, gente, é um poder enorme que a gente poderia usar a nosso favor e que simplesmente passa porque as pessoas não têm essa informação. Hoje, obviamente, tem muita gente falando sobre isso, né? Então essas informações estão mais disseminadas, mas ainda assim é difícil para essa mulher conseguir olhar, para fluir e tomar as decisões, enfim, né, cuidar dessa vida dela de acordo com esse ciclo. Mas se a gente fizesse isso, nossa, ia ser muito mais fácil, muito mais fácil. Eu brinco, falo com os pacientes, coloca lá seu ciclo menstrual na geladeira da sua casa. Seu marido vai lá, deixa eu ver o dia que tá, o filho vai lá. Já até sabe. Nem chega perto. Nem chega perto. E assim, a TPM, existe aquele desconforto antes de você, porque a menstruação, ela é um processo inflamatório do nosso corpo. Então você vai ficar mais dolorida, mas assim, gente, não pode ser patológico. Não pode ser aquela TPM que aquela mulher vai ficar de cama, vai precisar ir para o hospital, sabe? Cólicas absurdas. Aí é um sinal de desequilíbrio. Ah, mas é normal. Não é assim que a gente escuta? Nossa, é normal. Nossa, mulher nessas fases realmente que pena. Mas não é normal. É comum. É diferente de ser normal. Não é normal. Essa mulher, ela precisa, em nenhuma fase do ciclo é para ter dor absurda, que precisa de medicamento, não. Se tem alguma coisa, ou por exemplo, tem mulheres que têm sangramento do meio, que a gente chama, que é aquele sangramento na ovulação. Não é normal, tem algum desequilíbrio, seu corpo
sabe, ele está te dando a informação e você está negligenciando. Não é normal. Tá comunicando pra você, não. Exatamente, está comunicando e você está deixando essa informação passar. E aí pensa, ao longo de 400 ciclos menstruais, você negligenciando uma necessidade do seu corpo. E aí, como é que você vai chegar nessa perimenopausa? Não é, aí você não vai cuidar da saúde, você vai cuidar da doença, né? Você já entra na perimenopausa, que eu falei, com antidepressivo, aí sua pressão altera, aí tem o medicamento de pressão, aí o colesterol alterou também, e aí a sua glicose também alterou. E eu tô lembrando do fígado. E aí seu fígado, coitado, tá lá pedindo socorro. E por que isso altera? E assim, gente, e o papel do fígado no ciclo menstrual é fundamental. Porque esses hormônios que a gente produz, lembra que eu falei, faz o pico de estrogênio, esse estrogênio não some do nada no nosso corpo, ele precisa ser eliminado, tá? Então ele foi lá, fez a ação dele da ovulação, ele cai na corrente sanguínea e vai para o nosso fígado. Do nosso fígado acontecem várias reações químicas, esse estrogênio sai na bile e cai no nosso intestino. Para quê? Para ser eliminado nas fezes, está tudo certo, vida que segue, novo ciclo começando e vou produzir novos estrogênios. Só que por conta do meu estilo de vida, por conta da minha alimentação e dos alimentos ultraprocessados, as bactérias que estão no meu intestino estão péssimas, não estão equilibradas. Não são bactérias boas, positivas, favoráveis. É como se ela quebrasse essa ligação que o estrogênio faz para ser liberado e esse estrogênio ele é reabsorvido. Ele cai de novo na minha corrente sanguínea. E aí a gente fica com uma predominância estrogênica, com excesso de estrogênio. Então aí vem a questão de endometriose, aí vem a questão de lipedema, que está sendo super falado, e aí vem aquela mulher que está super inflamada, e aí tem várias questões relacionadas a essa predominância estrogênica. Tá? Então, assim, o fígado, o intestino, são órgãos fundamentais para esse controle dos nossos hormônios, da regulação hormonal. Tem outros órgãos do nosso cérebro também, por quê? Porque aí entra mais uma questão da vida moderna, o estresse. Muito trabalho, é uma rotina super cansativa, né? 3 turnos de trabalho, a mulher vive, enfim... filho, trabalho, casa, e esse estresse sempre alto. Aí o nosso hormônio do estresse, que é o cortisol, também está sempre alto. Cortisol alto, ele desregula tudo isso que a gente falou. Então, sabe aquela dança bonitinha do estrogênio e progesterona do ciclo menstrual? O cortisol vai lá e bagunça tudo. Vai lá o intruso e atrapalha toda essa orquestra. Então, assim... E aí tem outras questões, o hormônio da tireoide também influencia, sua insulina, mas assim, é muito... A questão é muito sofisticado esse mecanismo, toda essa nossa dança do metabolismo, é a coisa mais linda. Só que, gente, basta uma noite mal dormida, basta uma situação de estresse que desanda tudo. Você estava falando, me veio a tríade na cabeça, né? Colesterol aqui na cabeça, bagunçando, e aqui embaixo a progesterona, né? E o... Estradiol, né? Os 3 ali, que se a gente não tivesse interferência, tivesse conectada com ciclos naturais, eles também seriam mais naturais. O que, em relação pra gente, com a alimentação, é possível a gente equilibrar? Sim. Por exemplo, eu tô no meu primeiro momento, agora eu tenho o que eu preciso olhar, né? O que eu me alimento mais quando eu tô na primeira parte do ciclo. Sim. Quando eu tô com progesterona, e o cortisol normalmente é uma coisa mais... esse estresse, manejar esse estresse. Conseguir estar mais... Então, na verdade, aí entram essas outras terapias mais holísticas para te ajudar a controlar esse estresse, né? Isso te ajuda a manejar esse estresse, porque assim, as situações desafiadoras sempre vão existir. O que vai mudar é como eu vou lidar com isso, né? Então, isso faz toda a diferença. Mulheres que têm um traquejo melhor para lidar com situações de estresse vão ter um equilíbrio hormonal muito melhor. Tá? Então, isso é um ponto super positivo. E usar todas as ferramentas que a gente tem disponível, né? Isso é fundamental. Mas dentro da nutrição, a gente sempre vai pensar o seguinte. Nessa primeira fase do ciclo, com o estrogênio em alta, o meu metabolismo está mais acelerado.
E o que que isso significa em relação à minha alimentação? Eu posso comer mais carboidrato, por exemplo, eu posso comer aquele doce que eu amo nessa primeira fase do ciclo, porque o estrago não vai ser tão grande. Já na segunda fase do ciclo, que é uma fase que eu estou mais inflamada por conta do processo natural da menstruação, o meu metabolismo ele está mais lento. Eu estou com essa energia mais para dentro, com essa progesterona mais alta. E a progesterona é um hormônio super bonito, porque ela regula o neurotransmissor GABA. Então, ela é um hormônio que traz relaxamento. Então, nessa fase que antecede a menstruação, você dorme melhor, teoricamente. É para você dormir melhor. Você está mais tranquila, tá? Se essa progesterona estiver equilibrada. E aí, não, a gente quer aquela vontade absurda de comer um doce nessa fase. Isso mostra um desequilíbrio da progesterona, tá? Então, pensando na alimentação, a gente sempre vai buscar uma alimentação anti-inflamatória o ciclo todo, mas nessa primeira fase do ciclo eu posso me permitir a taça do vinho, e olha como que a natureza é justamente na fase de socialização, né? Então, ok, você consegue metabolizar isso melhor. Você vai poder comer lá uma coisa que não é tão saudável e que seu organismo vai conseguir. Se tiver tudo equilibrado, ele vai conseguir fazer com que você passe sem grandes questões, tá? Sim. E por que isso é importante, né? A gente cuidar principalmente dessa fase? Porque é a fase que antecede a fecundação. A fase que antecede a ovulação. Sem ovulação, essa mulher não vai menstruar. Nosso ciclo não começa lá na menstruação. Se a gente for ver bem, ele começa com a ovulação. Então, a gente ovula para depois a gente menstruar, porque a menstruação é o quê? Não teve fecundação, vamos fazer uma limpeza aqui, a gente preparou aquele ninho, não chegou nada, vamos limpar, descamar esse endométrio e recomeçar, né? Olha que maravilha a gente ter a oportunidade de recomeçar todo mês. Então, aí essa alimentação vai acompanhando. A gente tem uma estratégia dentro da nutrição que assim, faz total diferença, que é o ciclo das sementes. Então, a gente tem 2 sementes que essa mulher vai usar na primeira fase do ciclo, que é abóbora e linhaça, que são sementes que aumentam a produção de estrogênio, que fazem com que seu corpo, que dão nutrientes para o seu corpo melhorar essa produção de estrogênio, que é o hormônio que predomina na primeira fase. Ovulou, a gente muda as sementes, a gente vai para gergelim e girassol, que são sementes que têm uma quantidade de vitamina E muito alta, que ajudam nessa inflamação. Então, a gente utilizar essa ferramenta faz muita diferença. Eu percebo assim, mulheres que não usam... que não tem nenhum bloqueador anticoncepcional e que ciclam, mas que tem alguma questão com o ciclo, conseguem regular, conseguem minimizar dores, cólicas, esses efeitos da menstruação quando tem esse desequilíbrio, somente com o ciclo da semente. E é uma coisa que essas sementes são super acessíveis. Super. É diferente de uma castanha que o preço é super caro, mas as sementes são baratas. Então dá para colocar no dia a dia. E aí, assim, como é que, por exemplo, a semente de linhaça, a gente precisa tomar esse cuidado, porque não é simplesmente colocar linhaça lá no alimento e tá tudo certo. Você vai consumir uma colher de sopa de cada, então, na primeira fase, uma colher de sopa de linhaça, uma colher de sopa da semente de abóbora. Diário? Diário, tá? E aí depende de onde, qualquer preparação você pode colocar, mas a linhaça, para que o nosso organismo acesse o conteúdo de dentro da semente, a gente precisa fazer ou deixar de molho de um dia para o outro, ou triturar essa semente para liberar aquilo que tem dentro. Ela é riquíssima em ômega 3, mas o nosso corpo não consegue acessar se a gente consumir a semente, tá? Então a gente precisa fazer essa quebra, né, mecânica da semente. Pode ser assim, deixar ela germinando de um dia para o outro, ou pode ser triturando. Você pode triturar uma quantidade maior, fazer tipo uma farinha de linhaça, mas tem que tomar o cuidado de guardar na geladeira num pote escuro, tá? Por quê? Porque esses óleos que estão ali dentro, eles oxidam muito fácil. Então, se a gente bate uma grande quantidade ou compra farinha de linhaça já pronta, a gente corre o risco de não ter essa carga de ômega 3 ali dentro, tá? E aí fazer esse ciclo da semente ajuda muito.
E na primeira fase desse ciclo, aí sim a gente pode deixar uma carga de carboidrato maior para essa mulher consumir, tá? E utilizar, por exemplo, alimentos que são o que a gente chama de fitoestrógenos, que tem essa ação positiva no hormônio. Inhame ajuda muito a aumentar essa nossa produção de estrógeno. Tem vários chás, várias plantas que a gente pode utilizar, que também a sálvia, por exemplo, aumenta essa produção de estrógeno. Então, assim, usar as plantas como aliada também é maravilhoso para regular esse ciclo menstrual. E na segunda fase do ciclo, ervas que vão trazer esse aconchego, a passiflora, a melissa, a camomila. Isso também ajuda a ir equilibrando esses hormônios, tá? E é claro que, assim, no consultório eu vou avaliar como é que é a rotina alimentar daquela mulher e o que cabe, né? O que dá pra gente mexer. Mas, de uma maneira geral, não consumir alimentos industrializados, esses ultraprocessados, tomar muito cuidado com o consumo de açúcar e farinhas refinadas. Não é só o trigo, tá? Farinhas refinadas como a tapioca, o polvilho, podem inflamar o corpo. Podem. Vai depender de como é que está o metabolismo dessa mulher. Tomar cuidado com o excesso de carnes, principalmente carnes vermelhas. Então, a gente tem que fazer realmente uma avaliação desse consumo. E leite e derivados, porque também são alimentos mais inflamatórios. Então, a gente precisa, principalmente nessa segunda fase do ciclo, onde a gente já tem essa inflamação natural. Tá? Evitar. As farinhas seria muito essa parte, eu ia falar do glúten, né? Que é um inflamador. Eu sou. Como é que é? Eu sou intolerante ao glúten. Todo mundo é intolerante ao glúten. E a questão da carne aí seria, até ia ver essa questão contigo, as carnes brancas, para o consumo, né, das carnes para os adultos. Na perimenopausa e menopausa, a mulher se beneficia muito de uma alimentação baseada em plantas. Então, se ela não precisa de consumir carne todos os dias. Mas a carne vermelha, se for um hábito, manter esse consumo em pelo menos, no máximo 2 vezes na semana. Não precisa mais do que isso, tá? Para quem já consome. E, de forma geral, vai uma carne umas 4, 5 vezes. Aí vai entrar o peixe. O peixe é um alimento que é importante por conta do ômega 3, que é um tipo de gordura que ajuda na flexibilidade das células. Ele faz parte da membrana celular. Então, quando a gente pensa, principalmente nessa fase de perimenopausa, a gente tem várias alterações a nível cerebral. Então, o ômega 3 ele age flexibilizando essas membranas de neurônio, melhora essa conexão, tá? E aí eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre essa questão do cérebro da menopausa. Sim, eu estava aqui esperando para entrar nesse assunto. Sim. Porque chegamos lá. Porque o que acontece? Eu estava até vendo uma palestra essa semana de uma neurocientista que estuda o cérebro da menopausa, e ela fala o seguinte, que nessa fase da perimenopausa, a gente vai perdendo conexões que já não nos servem mais, assuntos que a gente deveria deixar lá atrás, ou assuntos relacionados à fertilidade, conexões relacionadas a esse assunto que já não vai mais fazer parte da nossa rotina. É como se abrisse espaço para novas conexões. Só que nesse meio tempo a gente começa com névoa cerebral, você quer lembrar uma palavra e você esquece. Isso é a queixa principal, assim, verdade. Paola, eu não lembro as palavras, e é isso. É o que a gente chama de brain fog, que é essa alteração a nível cerebral. Ela fala que a menopausa não é um evento endócrino, mas é sim um evento neuroendócrino, porque os principais sintomas, as ondas de calor, essa labilidade emocional e esse brain fog são sintomas cerebrais, não são sintomas endócrinos. É como se a falta desses hormônios que a gente deixa de produzir tivesse uma ação lá a nível cerebral. Então, assim, cuidar desse cérebro é fundamental. Por quê? Porque a incidência de Alzheimer, dessas demências senis, na mulher é muito maior. E cuidar do que no homem. Cuidar como? É uma fase da gente aprender fazer novas conexões, aprender novas coisas, estudar novos assuntos.
Então, assim, não é relembrar aquele inglês que você aprendeu lá no ensino médio ou quando você fez um cursinho. É aprender o alemão. Uma coisa nova. É aprender uma língua que você nunca teve contato. Então, é forçar esse cérebro a fazer novas conexões. E isso é muito importante, gente, assim, é realmente, ela fala que é um upgrade, assim, é uma atualização de software que acontece nessa fase. Você dá uma limpada no cast que já tá... Exatamente. Então, quando a gente olha pelo lado mais emocional e espiritual, é incrível como é que a natureza é sábia e te dá aí 10 anos da sua vida para que você faça um apanhado geral de tudo que você viveu até agora. Já tô aqui. Olha para trás, né? Olha para trás e o que você deixou de fazer, o que você queria muito fazer que você deixou, habilidades que você tinha e que você deixou. Amava fotografia e por conta dos filhos, do marido, do trabalho, isso ficou lá atrás, você foi lá e enterrou esse sonho. Então é a hora de você ressignificar, contar essa história de uma outra forma, tá? Tanto que, assim, muitos casamentos acabam nessa fase, sabe? A mulher, ela anseia por uma nova vida. Então, ela faz muitas mudanças. Só que ela precisa estar equilibrada do ponto de vista da saúde física para conseguir realmente fazer todas essas mudanças que essa fase pede. Para que você atravesse esse portal da menopausa da forma mais leve e não vai ser aquela senhorinha ranzinza que ninguém quer por perto lá na frente. Porque não olhou para essas questões todas. Tá. E agora vamos desmistificar um assunto muito polêmico, que nessa fase seria a reposição hormonal. Essa reposição hormonal, ela pode ser feita antes de você entrar na menopausa, na perimenopausa. Você é a favor disso? Vamos desmistificar esse assunto. Esse assunto é bem importante. É bem polêmico, né? E assim, hoje a gente vê uma chuva de informação nas redes sociais, para qualquer lugar, sobre essa questão da perimenopausa e menopausa. E aí, qual que é a minha grande preocupação com esse assunto? É que tem muitos médicos, muitos profissionais de saúde falando sobre esse assunto, tá super em alta, mas de um lugar, Simone, de estética. Porque você vai continuar bonita. Porque, gente, a gente passa por essa fase, muda total a nossa composição corporal. É normal isso acontecer. Não, mas aí eles usam a reposição hormonal como uma ferramenta para melhorar essa estética, longevidade e aumentar a sua produtividade, porque essas mulheres estão aí no mercado de trabalho. Quando, na verdade, o próprio nome diz, menopausa é uma pausa. Você precisa pausar e olhar para todo esse seu processo, né? E se a gente continua nessa roda da vida, a gente não vai conseguir fazer esse mergulho, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que, sim, eu sou a favor da reposição hormonal, mas a gente precisa entender o momento certo de entrar. Lembra que eu falei que a perimenopausa ela tem uma fase inicial que esses hormônios ficam muito, um sobe e desce absurdo, principalmente o estrogênio. Se a gente inicia uma reposição hormonal de estradiol nessa fase, eu pioro os sintomas ao invés de melhorar. Olha só. Então, entender, identificar em qual fase a gente vai entrar com a reposição hormonal é primordial. Tá? E para isso, essa mulher precisa estar muito conectada com o corpo dela, com essas reações que ela está vivendo, e esse médico muito bem atualizado. Né? Por quê? Porque senão ele vai dar aquela reposição hormonal que já é protocolar, né? Que já está lá. Gente, é tudo muito novo. É tudo muito novo. 50 anos atrás, essas mulheres não passavam da menopausa. Então, está todo mundo aprendendo, né, sobre o que a gente tem disponível e como a gente vai melhorar essa qualidade de vida dessa mulher. Eu gosto muito, porque a nutrição funcional ela tem algumas estratégias, alguns estudos para propiciar uma reposição hormonal de forma natural. Então, a gente tem plantas, a gente tem alguns compostos, alguns suplementos alimentares que foram desenvolvidos para atuar nessa reposição hormonal, mas de uma forma mais natural. Nessa primeira fase, é ótimo a gente já entrar, por exemplo, a Bruna falou, né? Já preciso ficar atenta.
Se a gente identifica que uma mulher de 38, 40 anos já está com desequilíbrio hormonal, a gente já pode entrar com essas estratégias mais naturais. E aí vai chegar uma hora que isso não vai funcionar. Aí sim, talvez junto com o ginecologista, porque quem vai prescrever a reposição hormonal na forma de medicamento é o médico. Hoje nós temos hormônios que são bioidênticos. O que isso significa? São os mais saudáveis. São muito parecidos com o hormônio que o nosso corpo produz, tá? Eles são feitos à base de IAME. Então, assim, eles têm uma outra tecnologia, digamos assim, tá? E os efeitos colaterais são muito menores, tá? Mas todas as mulheres vão precisar? Talvez nem todas. Então, assim, isso é muito individualizado. Mas a grande maioria, sim, tá? E, importantíssimo, se essa mulher já passou pela menopausa, já teve essa última menstruação, como é que eu sei que eu já estou na fase de pós-menopausa? Quando já tem mais de 1 ano que eu fiz a minha última menstruação. Por quê? Porque no climatério, muitas vezes acontece você, climatério ou perimenopausa, é a mesma coisa, você menstruou hoje, aí você fica 6 meses sem menstruar, aí você menstrua de novo. Aí depois você fica 8 meses sem menstruar, aí depois você menstruou 3 meses seguidos. Então tem essa bagunça na menstruação. Então essa oscilação no ciclo menstrual é comum nessa fase de perimenopausa. Mas quando esse intervalo for maior que 1 ano, a gente já assume que essa mulher está na fase de pós-menopausa. E na fase de pós-menopausa, pode-se fazer reposição hormonal? Pode, desde que os benefícios superem os riscos. Porque aí entram outras questões que a gente precisa olhar, né? Será que aquele estrogênio que ela vai repor não vai, por exemplo, ter um risco maior de câncer de mama? Ela já teve câncer de mama ou não teve? Tem todo um estudo, ou um câncer de endométrio, algum câncer hormonal. E aí isso precisa ser muito bem avaliado. Então, assim, gente, não existe uma solução que seja para todo mundo. Tá? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Então, assim, é importante entender a fase certa de você entrar. Né? Você efetivamente começar com essa... E por onde você vai começar? Você vai repor só o estrogênio? Você vai repor só a progesterona? Normalmente, o que a gente vê na prática é que o primeiro que declina muito é a progesterona. Sim. Tá? Então, normalmente os médicos começam com uma reposição de progesterona para depois pensar no estradiol ou estrogênio, tá? Eu lembro que quando eu entrei nessa fase de climatério, eu fiquei 11 meses sem menstruar. 10 meses. No 11º eu menstruei de novo. Eu não acredito. Só sei que tinha isso. E aí é isso, né? É como os sintomas a 1000, né? Exato, e aí ficou uma sensação estranha, porque eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. É como se tivesse perdido uma identidade. Sabe, além da memória, além da pele, mudou tudo. Eu fiquei, a pele mais ressecada, o cabelo caiu pra caramba. Então, aí eu entrei com a reposição e me tirou, assim, do buraco. Ele me olhava e falava assim, nossa, me achei de novo. Né? Então, pra mim, foi muito bom. Aí, só uma dúvida que eu tenho é assim, eu agora estou na menopausa realmente, e eu continuo com essa reposição. Como é que é isso? Ou eu uso por um tempinho e depois não preciso mais? Enquanto os benefícios superarem os riscos, você vai usar. Tá? Enquanto você estiver bem, não estiver tendo alteração, não precisar ficar aumentando a dose, você pode manter. Não tem problema, tá? A grande questão é, se a gente entra muito depois da menopausa, a gente perde o que a gente chama de janela de oportunidade, porque a gente tem receptores para esses hormônios. Então, enquanto o seu corpo ainda tiver receptor para esses hormônios a nível celular, então a gente tem lá a fechadura e o hormônio é como se fosse a chave que abre aquela fechadura. Enquanto esse receptor estiver funcionando, vai manter a reposição hormonal. A partir do momento que apresenta alguma coisa diferente, o médico começa a desconfiar desse risco, esse risco aumenta, aí é hora de parar, tá? Parar ou fazer algum manejo diferente, tá? Mas enquanto você estiver bem, vai seguindo, vida que segue. E aquele ciclo das sementes, ele também funciona para as mulheres que estão na menopausa? Não.
Na verdade, quando a gente então? está nessa fase da menopausa, a gente já muda um pouco. Vai continuar os cuidados como alimentação anti-inflamatória, mas aí você vai se beneficiar muito de, por exemplo, somente a linhaça. Linhaça todos os dias, porque ela tem essa propriedade fitoestrógena, ela aumenta a produção de estrogênio. O seu corpo não deixa de produzir esse estrogênio. Ele vai ser produzido em outros locais, mas uma quantidade muito pequena. E um dos locais que produzem estrogênio, principalmente pós-menopausa, é na nossa glândula adrenal, que é a mesma glândula que produz o cortisol, o hormônio do estresse. Manejar esse estresse vai ser fundamental nessa fase pós-menopausa também, tá? E Simone, é importantíssimo continuar olhando para esse fígado. Muito importante. E como é que eu faço uma desintoxicação desse fígado através da alimentação? Nós temos na nutrição alguns protocolos, tá, de desintoxicação, mas assim, sinceramente, eu acredito numa desintoxicação diária. Não é você ficar lá uma semana, 2 semanas fazendo aquele protocolo super restrito, super agressivo e sabe, para aumentar um pouquinho o seu poder de detoxificação. Não, é no dia a dia. Então é realmente não consumindo esses alimentos que vão te inflamar mais, cuidando, dando suporte para esse fígado, alimentos que são amargos. Então, folhas verdes mais amargas, Catalônia, almeirão, a escarola, isso é um grande suporte para esse fígado. Os chás mais amargos, cardo mariano, alcachofra, o boldo, carqueja, são chás que vão dar suporte para esse fígado. Então é fazer isso na rotina, implementar isso na sua rotina, tá? E tem outros alimentos, enfim, tem outros nutrientes que são muito importantes para isso, que a gente precisa olhar. E por que esse fígado continua fundamental, principalmente para quem faz reposição hormonal? Esse hormônio vai chegar no seu corpo via reposição hormonal, gel, cápsula, né? Ele vai chegar de alguma forma. E ele vai ser metabolizado no seu fígado. E principalmente o estrogênio, ele tem algumas vias que ele pode tomar quando ele passa pelo fígado, tá? Então ele vai para lugares diferentes, ele recebe um marcador lá no fígado, e seu organismo entende e vai direcionar aquele estrogênio e seus metabólitos para alguma via diferente. Nós temos uma via, a via da estrona, que é um estrogênio que não é tão legal, que é o estrogênio que está relacionado ao câncer de mama, por exemplo, tá? Então, assim, mesmo com a reposição hormonal, eu preciso continuar cuidando dessa minha alimentação para ajudar o meu organismo a direcionar bem. Sabe uma coisa que vai ali e bloqueia essa via da estrona, né, desse estrogênio que não é tão bacana? O chá verde. Então, utilizar a Camellia sinensis, utilizar o chá verde, o chá amarelo, branco, que é a base de Camellia sinensis, diariamente ajuda muito no direcionamento desse estrogênio. Isso para qualquer idade. Para qualquer idade. E qualquer pessoa pode tomar o chá verde? Sim. A gente só precisa avaliar porque ela tem cafeína, né? Então, se tem alguma sensibilidade à cafeína. Mas, diferente do café, o chá verde ele tem a cafeína e a teanina, que é um outro aminoácido, que traz essa sensação de calma, tranquilidade, então dá uma equilibrada. É uma opção. Trocar o café por isso. Pelo chá verde. Isso aí. Não sei se eu consigo. Quer dizer, no período da tarde eu já estou conseguindo, que eu troquei. Eu tomava muito café, né? E aí nessa fase o sono fica bem delicado. E o café é um gatilho para as ondas de calor, para os fogachos. Sim. Café, o gengibre, canela, então esses alimentos que são mais pimentas, enfim, mais picantes, eles podem piorar essas ondas de calor. Tudo que eu gosto. E as ondas de calor, elas têm um período ou elas... Porque assim, por exemplo, minha mãe já entrou na menopausa e essa onda de calor ainda continua lá. Na verdade... Que aí já são essas questões mais cerebrais, né? O seu cérebro é como se o seu termostato, que controla a sua temperatura, que é controlado lá pelo hipotálamo no nosso cérebro, está desregulado. Então, se ela continua tendo, não é para continuar, tá? Essas ondas de calor são bem normais nessa primeira fase da perimenopausa, nessa primeira transição. Depois isso vai amenizando, mas para quem continua é importante ver quais são os suportes, né, nutricionais para esse cérebro, para esse fígado,
Porque tem coisa aí que precisa ser vista. Isso depois, depois de um tempo, para o organismo se adaptar a uma nova versão dessa mulher. Exatamente. Certo. Versão 5.0. E quando você, por exemplo, essa reposição que a gente passa em creme, ela também passa pelo fígado? Passa. Ela vai para a corrente sanguínea direto? Talvez numa quantidade menor, mas ela vai, tá? Porque tudo que você vai ter contato, a sua pele, ou via trato gastrointestinal, isso vai passar pelo fígado para ser metabolizado, tá? E numa visão, assim, preventiva, vamos falar de suplementação, né? Que eu poderia, a Bruna, hoje com 35 anos, poderia já estar repondo, né, tomando para amenizar, né, esses efeitos da menopausa. Os 5 suplementos super importantes, se é que são 5, não sei. Na verdade, assim, isso é muito individual, depende muito, porque, por exemplo, o ômega 3 é um suplemento super indicado para qualquer fase, inclusive infância. Mas se essa criança ou essa mulher consome peixe pelo menos 3 vezes na semana, pode ser desnecessário. Você vai comprar e você vai jogar dinheiro fora, porque esse excesso vai ser eliminado. Então, assim, é difícil falar quais são esses suplementos, porque depende dessa rotina. Mas, de forma geral, olhar para a vitamina D, importantíssimo, porque a vitamina D nem é classificada como vitamina mais, ela é um hormônio, ela tem ação hormonal, é importantíssimo para todos esses processos, tá? Vai ser bem importante a gente olhar. O ômega 3, vitamina B12, tá? Então a vitamina B12 também, por quê? Porque a vitamina B12, além de ter relação com o metabolismo cardiovascular, que é um ponto de atenção, principalmente pós-menopausa, ela tem também uma ação ao nível cerebral. Então, por exemplo, você falou da sua mãe, será que essa B12 dela tá boa? E mulheres muito estressadas não produzem ácido clorídrico no estômago e a B12 depende de ácido clorídrico para ser absorvida. Então, olha só como é que uma coisa linka com a outra, tá? Sim. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Ver se essa B12 está equilibrada. Magnésio é um nutriente fundamental, porque assim, hoje com a qualidade do nosso solo, a quantidade de magnésio nos alimentos é baixa, então possivelmente essa mulher vai precisar suplementar o magnésio e aí olhar para uma planta, um fitoterápico, alguma coisa para ajudar na fase de vida que ela está, tá? Exemplo, Vitex é uma planta, um fitoterápico que a gente utiliza muito para essa perimenopausa inicial, para aumentar a produção de progesterona. Então, tem essas... Mas é bem individualizado, né? Mas assim, de forma geral, a coenzima Q10 também é um suplemento bem interessante, porque, gente, não é só nosso útero que envelhece. Sim. Não é só o útero que está lá com 50 anos na pós-menopausa. É o intestino, é o cérebro, né? São todas as nossas células têm 50 anos e a gente se esquece disso. E aí a nossa capacidade de produzir energia vai decaindo com a idade. E a coenzima Q10, ela é um nutriente que ajuda as nossas células, nossas mitocôndrias, que são organelas que estão dentro das células, a produzir energia, tá? Então, talvez seja um suplemento aí interessante para a gente olhar também. E ajustar a individualidade, o zinco, um ferro. Mulheres na perimenopausa menstruam, normalmente o ciclo menstrual é muito intenso, aumenta muito. Tem mulheres que ficam 20 dias menstruada. Então a ferritina, a reserva de ferro, vai lá embaixo. Corrigir essa deficiência é importante. Por isso que tem que ter esse olhar individualizado, integrativo para poder olhar, né, para essa questão do estresse, para essa rotina dessa mulher. Então, é isso. Acho que... E falar mais sobre essa fase, né, de perimenopausa e menopausa, desmistificar todas essas questões, porque realmente as mulheres são muitas informações. E muitas informações desencontradas, distorcidas. Né? Porque distorcidas. E eu me lembro quando eu comecei a me sentir estranha, eu fiquei procurando literaturas, fiquei procurando coisas que fazem, e agora? Né? Dá uma resposta me dá rápida, uma resposta, né? Porque tem o ciclo, né? O ciclo da mulher, da donzela, as fases, não sei o quê. E eu tô passando pela fase da anciã. E o que tem de literatura, né, de saúde para essa fase? Não tinha nada.
de uns tempos para cá que começaram a aparecer essa, né? Então, acho que uma geração inteira, né, estava em busca dessas informações, e aí, depois de um tempo, veio uma enxurrada, né, de informações boas, de informações desencontradas. Então, é muito importante realmente ver onde, né, nós vamos nos guiar, onde procurar essas informações, porque tem muita coisa prejudicial até. Principalmente quando a gente pensa em reposição hormonal. Exatamente. Então, tem muitas linhas de pensamento aí em relação a isso. Vai buscar informação, foi no médico, vai em outro, escuta outras opiniões e vai tentando montar o que pode funcionar para você, né? Tem alguma coisa específica aí para o pós, né? Aí as mulheres já anciãs que já passaram desse momento, já não é normal sentir esses sintomas, mas em relação a ter uma vida saudável para tirar aquele monte de remédio também e ter uma alimentação. No pós-menopausa, o que é nosso objeto, assim, onde a gente tem que ficar muito atenta, saúde cardiovascular e saúde óssea, tá? E metabolismo de forma geral, porque assim, a gente perde um pouco a nossa habilidade de metabolizar o açúcar, muitas se tornam diabéticas, muitas se tornam hipertensas nessa fase. Então, olhar para a saúde do coração, cuidar dessa saúde circulatória, alimentos que propiciem isso. Então, exemplo, melancia é um alimento excelente, tem muito óxido nítrico, melhora a nossa capacidade circulatória. Então é super interessante, beterraba também, então são 2 alimentos bacanas para a gente consumir nessa fase. Pensa que com o tempo essas artérias, vasos em geral, eles vão enrijecendo, né? Essas paredes vão ficando mais endurecidas. Então o ômega 3 é super importante para ajudar nessa maleabilidade dessas paredes, tá? Olhar para o que está sendo consumido mesmo, porque o colesterol começa a subir, né? A gente também perde esse manejo do nosso metabolismo de gordura. Então, usar estratégias que vão ajudar a reduzir esse colesterol. Pensar que o colesterol, esse excesso de colesterol, ele não vem só do consumo exagerado de gordura. Ele vem principalmente de um consumo exagerado de carboidrato, que no nosso corpo é transformado em gordura, tá? E nessa fase a gente aumenta a produção endógena. Então, assim, avaliar aquela mulher na sua individualidade e traçar uma estratégia alimentar específica para ela. Mas a gente tem vou chamar de um planejamento alimentar que tem um perfil mais mediterrâneo, uma alimentação mediterrânea. Que a mulher se beneficia muito nessa fase também. Então, entra o azeite, o consumo do azeite, entra os cereais integrais, entra o consumo mais aumentado de peixe. E na verdade, eu não falo nem que é uma dieta mediterrânea, é um estilo de vida mediterrâneo. Porque pensem lá aquelas famílias italianas, por exemplo. Aquelas mesas super fartas, um consumo enorme de trigo, de carboidrato. Mas olha por trás disso, o vinho. Mas tem um fator de estar no coletivo. Então, assim, estão compartilhando o tempo todo e consomem aquilo que eles plantam. Então, tem alguma coisa aí, né? Então, o que está por trás desse coletivo, o que está por trás deles produzirem o próprio alimento, de compartilhar aquilo ali, a qualidade desse peixe que ele consome, a qualidade do trigo que eles consomem lá é totalmente diferente do trigo que tem aqui. Então, assim, são muitas particularidades, né? Mas esse estilo de vida, essa dieta mediterrânea pode ser um bom direcionamento, digamos assim, para essas mulheres nessa fase, tá? Nessa e em todas as outras. Em todas. Que incrível. Eu ia falar você tá falando do trigo tá me vindo aquele T, né, dos transgênicos. Isso daí evitar, não consumir. Nós não temos estudos, né? Nós não sabemos o que essas modificações genéticas causam. Será que a quantidade de nutrientes que tem nos alimentos, depois de modificados geneticamente, vão ser as mesmas? Será que o nosso organismo vai reconhecer esses nutrientes? Não sabemos. Porque eles se tornam nutrientes
sintéticos? Ou geneticamente modificados. Então, assim, pode ser que... O que acontece? A transgenia é para deixar essa planta mais resistente, né? Sim. Para aumentar a produção. Então, assim, realmente para conservar a qualidade desse alimento. Só que, nutricionalmente falando, a gente não sabe ainda quais são os impactos, tá? Então, isso assim... E os alimentos transgênicos, eles estão nos produtos industrializados. Se a gente já precisa... evitar, então a gente não vai consumir esses transgênicos. Tá cada vez mais difícil, né? Você Sim. vai comprar, tá qualquer tudo, coisa tem. tudo. Essa semana eu levei um susto, que eu fui comprar feijão. E tava um tezinho, eu falei, não, mas o que é isso? Aí fiquei procurando na prateleira qual que não tem, qual que não tem. Porque tem que ser assim agora. Sim. Que perigo, modificação, né? Por conta para dar conta, né? Para dar conta. E na verdade, se a gente for ver, a gente pode escolher produtores locais, né? Tem muita iniciativa local produzindo e consegue atender aquela comunidade. A CSA, né? A CSA Brasil é um exemplo dessas comunidades que produzem localmente. Você consegue comprar alimentos agroecológicos, um alimento de boa qualidade. Qual que é a grande questão? Isso é super interessante. A planta, ela produz substâncias para proteger da excesso de iluminação, de pragas, né? Então, ela produz é como se fosse o nosso sistema imunológico. A planta tem o dela, tá? Se eu começo a usar agrotóxico para aumentar a produção, a planta deixa de produzir essas substâncias. E essas substâncias a gente chama na nutrição de fitoquímicos. São fundamentais para as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, que tomate previne o câncer de próstata no homem, não é o tomate em si, é um fitoquímico que tem no tomate que se chama licopeno, que age diminuindo a possibilidade do organismo, né, dessa próstata adoecer, por exemplo, tá? Ou algum outro fitoquímico. Quando eu falo que as frutas vermelhas e roxas protegem a saúde da mulher. Não é a fruta em si, mas é uma substância que está lá naquela fruta que vai agir numa dessas vias bioquímicas, melhorando a saúde dessa mulher. E se a planta não precisa estimular esse sistema imunológico, ela deixa de produzir. Então, às vezes eu estou comendo, fazendo uma alimentação teoricamente saudável, mas comprando tudo convencional. O que acontece? Não tem esses fitoquímicos. A planta não produziu aqueles fitoquímicos. Mexeu na qualidade da planta em termos de nutrientes, de proteína? Não, continua a mesma coisa, o carboidrato. Mas os fitoquímicos, que são os nutrientes, assim, não são nem considerados nutrientes, mas são substâncias que essa planta produz, ela deixa de produzir por conta do agrotóxico. E na transgenia a gente não sabe, né, nos transgênicos, o que está sendo produzido. Então, assim, os estudos ainda são muito incipientes, está bem no início, portanto, é melhor evitar. Tá? Não conhece, não parece, né? Você fala, gente, muda a genética de um alimento que é o nosso combustível. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa não está certa nisso, né? Exatamente. Tá. Em relação à questão da nossa alimentação, eu já ouvi falar, aí eu até querendo tirar essa curiosidade, a combinação de certos alimentos que dá muito ruim. Grãos, alguma coisa assim. Você tem algo para dizer pra gente, não combine isso e isso? Na verdade, assim, por exemplo, grãos depende muito de sensibilidade individual. A gente tem, na maioria dos grãos, uma substância que chama lectina. Essas lectinas podem ser fatores antinutricionais. Assim como em determinadas folhas, a gente tem oxalatos, que também podem ser fatores antinutricionais. Então, a gente precisa tomar cuidado no processamento. Deixar de molho, fazer um remolho adequado. Se a pessoa tiver muita sensibilidade, a gente vai tirar da alimentação, tá? Um ora pro nobis, por exemplo, a gente nunca deve consumir cru. A gente sempre tem que dar uma refogada ou passar numa água quente para tirar esse excesso de oxalato. E tem algumas linhas dentro da nutrição que falam, a gente não deve combinar, por exemplo, carboidrato com proteína na mesma refeição. Na nutrição funcional, a gente não trabalha isso, tá? A gente trabalha com essa individualidade, se faz bem ou mal para aquela pessoa em específico, tá? Sim. Por exemplo, tem gente que não pode de jeito nenhum com a lactose.
e tem organismo que já vai tolerar e que tudo bem eventualmente comer um queijo, um iogurte, que não vai ter problema, tá? Sim. Então a nutrição funcional, ela olha muito para esse equilíbrio desse prato. E aí tem algumas dicas que a gente sempre dá, que é a ordem que você vai comer. Então, por exemplo, e aí é interessante isso, principalmente para mulheres que estão nessa fase de perimenopausa e menopausa, onde a gente perde essa capacidade de metabolizar açúcar, tá? Quando a gente coloca no nosso prato, então se a gente pensar qual seria uma composição adequada, vamos imaginar o prato. Metade desse prato, ideal que seja legumes. A gente vai dividir entre folhas verdes, 2, 3 tipos de vegetais ali, então metade do prato de vegetais, de legumes. A outra metade eu vou pensar 1/4 proteína, 1/4 carboidrato, tá? Isso é, assim, o ideal. Quantidade, muito individualizado. Por onde eu vou começar a comer esse prato? Sempre pelos legumes, que tem uma quantidade maior de fibra. Essa fibra vai chegar primeiro lá no meu intestino e vai diminuir a velocidade de absorção desse carboidrato que vem em seguida. Então, eu vou comer os vegetais, depois eu vou comer a proteína e, por fim, eu vou comer o carboidrato. Fazendo nessa ordem, eu melhoro a minha sensibilidade ou a minha resposta a esse metabolismo de carboidrato, tá? O meu nível de glicose, de açúcar no sangue não vai subir tão rapidamente do que se eu comesse, por exemplo, uma massa. Só um macarrão, um prato de macarrão. Eu vou fazer pico glicêmico. E isso é o que vai provocando envelhecimento, que pode levar a diabetes. Então, essa ordem, essa combinação, sempre tendo ali fibras ou gorduras boas, vão te ajudar a melhorar esses picos glicêmicos, tá? Acho que isso é interessante. E para complementar essa dica nós temos uma melhor sensibilidade ao hormônio insulina, que é o hormônio que toma conta desse metabolismo de glicose, ele funciona melhor à tarde, tá? Então, a combinação básica do nosso café da manhã, que é o café com leite e o pão com manteiga, ou muitas vezes margarina, é a pior combinação. Logo cedo. Porque eu vou fazer o pico de insulina. E aí eu não vou manejar tão bem esse carboidrato, esse pão. Então o ideal é que a gente comece o dia com uma fonte proteica. Um ovo, né, um frango, enfim. Ou mesmo, para quem não come carne, um feijão, uma pastinha de hummus, né? Uma lentilha, tá? Porque aí a gente vai melhorar essa nossa sensibilidade ao longo do dia. Trabalho, inclusive, a minha saciedade. Porque quem começa o café da manhã com pãozinho, 2 horas depois tá com fome. Tá com fome, é verdade. E depois do almoço já tá morrendo de fome. Se você come o ovo ou alguma fonte proteica nesse café da manhã, a sua saciedade vai ser maior. A gente vai trabalhar essa questão da saciedade. E à noite? Reza a lenda. À noite é sempre melhor você fazer uma refeição mais leve possível. Então, sempre peço para evitar os crus nesse horário da noite, tá? Dependendo do organismo da pessoa. O mais leve já viu salada, né? Então, é isso que a gente pensa, salada e o grelhado. Mas o ideal é que seja assim, um creme, um legume cozido. Você vai melhorar, porque senão o seu corpo vai ficar muito tempo processando aquele alimento, tá? E para aquelas pessoas que têm uma dificuldade com o sono, e o sono é assim, uma etapa super importante, até para melhorar nosso processo antioxidante, suporte para fígado, a gente precisa ter uma boa noite de sono, tá? Sim. Essa faxina acontece durante o nosso sono. Sempre comer, para quem tem essa dificuldade, deixar para comer uma fontezinha de carboidrato antes de dormir. Pode ser uma fruta, tá? Então, consumir uma fruta ajuda a melhorar esse perfil do sono. E aí, claro, né? Você não vai fazer uma refeição super pesada, uma feijoada, uma coisa assim, à noite, porque aí seu corpo vai fazer o quê? Não vai produzir melatonina, não vai produzir os nutrientes do sono e vai focalizar na sua digestão, tá? Então, ir ajustando ter essa saúde do sono, que é onde vai produzir tudo... Vai absorver tudo. Onde vai acontecer todo esse processo de diminuir a inflamação, diminuir a oxidação. Essa faxina, lembra o processo de detox do fígado? Ele acontece principalmente à noite. À noite é quando o fígado mais trabalha. Então a gente precisa manter esse sono de qualidade.
E aí, se eu não durmo bem, o que acontece? O meu hormônio do estresse começa a ser ativado, essa produção. Então, piora tudo. Lembra que eu falei lá no início que o cortisol, ele diminui nosso equilíbrio de estrogênio e progesterona? Então, assim, o sono a gente precisa dormir, precisa ter um jeito de melhorar. E aí existem várias técnicas, né, de higiene do sono, tem suplemento, tem chás, para te ajudar, para ser um suporte para esse sono. Mas é importante que a pessoa entenda. E aí tem uma questão, porque assim, conforme a gente vai envelhecendo, a quantidade de horas que a gente precisa de sono pode diminuir um pouco. Então, às vezes, essa mulher que dormia 8 horas, fala, nossa, eu tô dormindo só 6. E tá tudo bem, tá Então, sendo suficiente. Não tá cansado, né? Como é que vai ser o seu termômetro? Esse sono for restaurador? Eu tô acordando bem, né? Eu tô disposta? Ou eu acordo cansada? Eu acordo, assim, precisando de, sabe, aquele 10 minutos de soneca, mais 10 minutos? Ou eu só começo a funcionar depois do café? Então, tem alguma coisa aí, tem algum desequilíbrio hormonal acontecendo, tá? Sim. E a grande questão é que a gente vai, ao longo da vida, estimulando tanto essa adrenal produzir cortisol, tanto, a gente está tão acostumado com esse cortisol alto, vai chegar uma hora que ela vai entrar em falência. Sim. Então, a produção pode cair muito e a gente pode ser muito sensível. Isso pode acontecer muito nessa fase de perimenopausa também. Então, ficar atento nisso. Será que não é cortisol muito pouco? Por isso que você não está com essa vontade de acordar, de levantar? Então, assim, são muitos detalhes para a gente avaliar, né? Tem muita... E o corpo sempre sinalizando, né? Exatamente. É uma máquina muito inteligente aqui, né? E, Paola, a gente já está encerrando o nosso tempo. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres... do seu trabalho, né, para elas, enfim, uma mensagem acolhedora para essas mulheres que eu vou falar de um projeto que é um projeto voluntário. Nós abrimos um grupo no WhatsApp, depois eu vou passar para vocês o link, chama Uma Pausa, e a gente está trazendo informações e fazendo encontros periódicos, tá? Somos eu e mais uma outra nutricionista. E como forma de dar a mão para essas mulheres e falar assim, vamos juntas. Porque tá todo mundo na mesma fase, todo mundo passando por essas questões. Documentado, nós temos mais de 40 sintomas de perimenopausa e a lista só aumenta. Então, assim, coisas que a gente nem imagina tem relação com esse desequilíbrio hormonal. Então, foi uma forma que a gente achou de divulgar, né, esse olhar diferenciado para essa fase. Então, depois eu passo e vocês, né, nós vamos colocar nos comentários. Coloquem lá nos comentários. E aí a gente tem o grupo de WhatsApp, onde a gente coloca o link desses encontros que acontecem quinzenalmente, mensalmente. A gente ainda está vendo qual vai ser essa periodicidade. E assim, lembrar sempre que nós temos umas às outras, que a gente pode contar com essa rede e que é importante a gente falar quais são as nossas dificuldades, não só na perimenopausa e menopausa, mas trazer, né, para todas as fases da vida, para uma gestante que se sente lá solitária no seu processo, para uma mulher que está tentando engravidar e que muitas vezes essa responsabilidade recai só sobre a mulher, né? Então vamos falar mais sobre isso, sobre todos esses assuntos, porque é uma forma da gente desmistificar tudo isso e ajudar essas mulheres, né? Sim. Em todas as fases, na infância, lembrar que esse cuidado começa lá na infância. Então, para quem é mãe, redobra a atenção com a alimentação do filho, tomem bastante cuidado com relação a isso. E acho que é isso, e estou à disposição. A sua rede social para te encontrar, para fazer atendimento, acredito, né? O pessoal passar uma consulta para ver como está a minha situação personalizada, como que a gente te encontra? O meu Instagram é paolacastro_nutri. Aí depois eu passo para vocês também. Eu atendo online, então isso facilita, né? E atendo aqui em Atibaia, na Clínica Feminine, que fica dentro do Carraro. Tá? Que é uma clínica de fisioterapia pélvica, só de saúde da mulher, então eu fico lá dentro. Legal. É isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pela oportunidade, muito, muito bom. Muito bem.
Você que gostou desse assunto, desse encontro, virou várias chaves. Já dá uma olhada, uma repaginada, e é isso, né? A intenção aqui do Desmistifica é a gente trazer informações que transformam na prática a nossa vida, né? A gente acredita muito aquela frase do Albert Einstein que eu sempre falo, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, para você que abriu a mente, que trouxe essas novas informações, que possa construir novos hábitos também. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito, deixa o like que ajuda a gente a expandir cada vez mais essas informações e ativa o sininho para receber as notificações de todos os encontros que estão acontecendo aqui no Desmistifica. E é isso, e até uma próxima. Gratidão. Gratidão.